Joia. Então, hoje eu não posso esquecer de gravar a aula, porque aí essa aula vai para vocês e vai para o pessoal de telecom. Então, aqui, vamos ver aqui no OneNote. Aqui no OneNote, bom, exponencial a gente já acabou, e aí vocês veem que tem 3 abinhas aqui que eu vou trabalhar, a gente vai trabalhar de logaritmo. Hoje a gente vai trabalhar a primeira parte, e esse aqui é a apostila do site. Esse aqui, primeira parte, é a que o professor Clóvis fez. Ai, meu Deus, o OneNote, ele fica emburrado, quando eu saio dele, ele meio que, como é que se diz? Congela, né? Bom, então, esse aqui ele fez, a gente vai começar por aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai lá para a apostila do site, que tem algumas coisas que estão melhor nesse material, tem outras que eu acho que fica melhor, assim, em termos de espaço para eu escrever, no outro. Então, a gente vai ficar lá e cá, tá? Então, vamos ver aqui. Definição. O que é um logaritmo, né? Logaritmo de um número real e positivo b na base a, positiva e diferente de 1, é o número x ao qual se deve elevar a base a para se obter b. Nossa, estou olhando grego, chinês ou qualquer coisa do gênero, né? É uma coisa super confusa, você olha isso aqui, né? Porque é o que eu falei, essa definição ela não é uma definição direta. Mas vamos olhar aqui que ela também não é tão complicada assim quando a gente usa na prática, tá? Então aqui, eu leio log de b na base a. Então esse número miudinho que está aqui, tá? Esse aqui é o a, que é a base. Esse número aqui, que vai ficar grande aqui, vai ser o logaritmando. E esse resultado, né, esse log de b na base a vai ser igual ao número, e esse número é que é o logaritmo. Então, se isso acontece, é porque o a, que é a base, elevado a x, vai ser igual a b. Então, ele vai virar uma base de uma exponencial, e isso aqui vai dar b. Então, na verdade, a gente vai fazer uma conta como se fosse circular, tá? A, que é a base, elevado a x... Ah, não, deixa eu usar outra cor, porque aqui ele já está usando essa, né? Deixa eu botar essa aqui. A elevado a x vai ser igual a b, tá? A elevado a x igual a b. O b tem que ser sempre positivo, esse número aqui tem que ser sempre positivo. O a, que é a base, tem que ser positivo e diferente de 1. Lembra, isso aqui é por conta da exponencial. Lembra que quando a gente viu o exponencial, né, a função exponencial, isso aqui não podia ser zero, porque zero elevado a qualquer coisa ia dar zero. E também não podia ser 1, porque ia dar sempre 1, e aí não ia ser uma exponencial, ia ser uma função reta, né? A internet está muito ruim, não consegue continuar na live. Clara Vidal, faz o seguinte, depois eu vou mandar, vou ver se eu mando hoje mesmo a gravação, tá? E aí você assiste, tá bem? Se você achar que não está dando para ver ao vivo. Deixa eu fechar aqui. Então, aí aqui vai ficar... Então, esse número aqui da base tem que ser positivo e não pode ser 1. Por consequência, esse resultado, que é a imagem, também vai ser sempre positivo, né? Lembra que a gente viu deixa eu pegar aqui, o gráfico da função exponencial? Vou fazer 2 aqui. Ou ele era uma coisa crescente, ou ele era decrescente. Mas o resultado, ou seja, os valores de y que aparecem, ó, se eu ligar esse gráfico, ele está todo para cima do eixo x. Os valores de y desse gráfico são sempre positivos. E mais ainda, lembra que eu falei que ele não encosta no eixo x, nunca vai dar zero? Então, esse b aqui vai ser sempre positivo e nunca vai dar zero, tá? Que é esse resultado. Então, essas são 2 restrições do logaritmo. Por quê? Porque ele está ligado a uma exponencial. Então, vamos ver aqui nas continhas como é que fica, ó. Log de 8 na base 2 vai ser 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Log de 9 na base 3 vai ser 2, porque 3 elevado ao quadrado vai dar 2. 3 elevado a 2 dá 9. Deixa eu ver aqui, teve alguém que botou alguma coisa no chat. A parte do gráfico, Caio, isso a gente viu quando a gente estava vendo exponencial, tá? Quando você vê uma função exponencial, por exemplo... Opa,
2 elevado a x, tá? Igual, não, bota aqui, y igual a 2 elevado a x. Eu tenho uma função exponencial aqui. A gente viu que quando a base aqui é positiva, um número inteiro positivo, maior que 1, isso vai ser sempre crescente. Dependendo do número, eu posso botar faço uma tabelinha aqui com x e y para construir o gráfico. Aí eu boto, sei lá, -1, boto 0, boto 1, boto 2. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, aqui, se eu boto -1, eu vou ficar com 2 elevado a -1. 2 elevado a -1 inverte, vai dar meio. Se eu boto 0, eu vou ter 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Se eu boto 1, eu vou ter 2 elevado a 1, que vai dar o 2. Se eu boto 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, o -1 vai ligar no meio, o 0 vai ligar no 1, o 1 vai ligar no 2, o 2 vai ligar no 4. Eu estou aumentando o meu x, estou aumentando o meu y. E esse y, ó, é sempre positivo, tá? Então, isso aí a gente viu numa outra aula, e aí seria um gráfico tipo esse aqui, tá? Então, quando o x for -1, ó, o x está aqui negativo, -1. Deixa eu botar aqui. Desculpa ele estar assim, com essa cara de rascunho, mas é porque isso a gente está só relembrando da aula passada, né? Das aulas passadas. Então, ó, x menos 1 vai ligar no meio, no y meio. Depois, quando o x for 0, ele vai ligar aqui. Quando o x for 0, o x está aqui, o y vai estar aqui. Vai ser 1. Aí depois, conforme eu for aumentando o meu x positivo, o meu y vai ficar positivo. E o gráfico, então, fica com essa cara, que não é uma metade de uma parábola, tá, gente? O gráfico da exponencial, ele é uma coisa que ele começa pertinho do eixo x, bem perto do que seria o zero do y. O y aqui é 0, aí ele fica positivo, 1, 2, 3, infinitamente positivo. Aqui ele é 0, para cá ele fica negativo. Então, o gráfico da exponencial crescente, ele começa pertinho do y0 e sobe, tá? Ele não tem duas subidas, ele vai no infinito, ele no infinito chegaria no 0, né? Mas ele nunca chega no 0, ele vem bem perto do 0 e aumenta. E quando eu tenho uma base que seria uma fração, que a base não pode ser, tem que ser positiva, ela não vai ser negativa, mas se ela for uma fração, tipo 1/3, por exemplo, e eu elevar a x, aí eu vou ter uma exponencial decrescente. Seria a cara dessa curva, só que ao contrário, ela vai começar grande e vai diminuir. Por quê? Deixa eu só fazer aqui, deixa eu apagar essa do 2 elevado a x. Vou fazer uma para esse 1/3 aí. Ah, não precisava apagar o x, né? Eu só tinha que apagar o y. Então, se eu colocar aqui 1/3 elevado a x e tentar construir o gráfico, eu vou chutar os pontos aqui, ó, -1, 0, 1, 2. Se for -1, eu vou ficar com 1/3 elevado a -1. Vai inverter, esse vai dar 3, ele já vai começar grande. Aí, quando for 0, 1/3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 1/3 elevado a 1 vai ser o próprio 1/3. 1/3 ao quadrado vai ser 1/9. Então, aqui eu começo com um número maior e ele vai diminuindo. Eu estou aumentando o x, mas o y está diminuindo. Isso significa que a função diminui, ela é decrescente. Então, ela vai ficar com essa cara aqui. Nunca vai ser negativo, esse gráfico azul nunca vai passar para baixo, tá? Isso aqui sempre vai dar um número positivo. E nunca vai dar 0 também. Ele nunca vai encostar no eixo x, nunca vai ter um y0. Ele vai ser um negócio decrescente assim, tá? Então, por conta dessas características da exponencial, a gente tem essas restrições no logaritmo. A base do logaritmo tem que ser sempre positiva e não pode ser 1. E o logaritmando, que é o resultado aqui, né, no caso dessa aqui, né, vai ser sempre positivo, tá? São essas restrições aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui no chat.
Ah, essa outra aula foi gravada? Sim, sim. Eu só não enviei ainda. Eu até anotei na minha agenda que eu tenho que enviar a aula, tá? Eu estou enviando para o e-mail da turma. Aliás, eu acho que eu não tenho o e-mail da turma da 11h51 e da 11h52, 12h52. Mas eu posso tentar mandar o link para os representantes que eu tenho no WhatsApp, tá bom? Mas sim, as aulas estou procurando gravar tudo. Então vamos ver aqui, continuando aqui nos log, ó. Pode ser uma coisa estranha, tipo esse aqui, 1/25 na base 5. Então isso é 5 elevado... Não é elevado... 5 elevado ao menos 2 vai ter que ser igual a esse aqui. 5 elevado a menos 2, o menos no expoente inverte o número. Então, isso aqui fica 1/5 ao quadrado, ou seja, 1/25. Aqui, log de raiz de 7 na base 7. Então, esse 7, que é a base elevado a meio, vai ter que ser o raiz de 7 aqui. Então, 7 elevado a meio, meio no expoente significa raiz quadrada, tá? Então, isso aí é da revisão de potenciação. Deixa eu ver como é que esse aqui continua. Usando a definição, calcule o valor de... Pois é, aqui eu estou achando que ele já pegou meio pesado. Então, vamos lá para a apostila do site para fazer os primeiros exemplos lá, que são mais simples. Então, aqui, ó, a definição de log. A apostila, na verdade, ela não começa aqui, não. Ela começa com um texto falando da história e da aplicação dos logaritmos. Eu não vou ler esse texto aqui, porque isso vocês podem ler com tranquilidade, é só um texto, não tem conta, nada, tá? Contando essa história. E aí ele fala aqui a mesma definição. Então, o log de um número B na base A é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. A e B são números reais e positivos, e o A, além de ser real positivo, não pode ser 1, tá? Então, aqui a gente vai, é o mesmo desenho, né, que estava lá, o Azinho é a base, o logaritmando é o B, x é o logaritmo, isso é equivalente a esta equação exponencial. A elevado a x é igual a B. Então, vamos ver o exemplo que tem aqui, que está mais simples. Olha, ele fala aqui da nomenclatura, que o A é a base, positivo e diferente de 1. O B é o logaritmando, que é só positivo. E o x, que é o resultado, gente. Ó, o x pode ser qualquer coisa. O resultado do logaritmo pode ser qualquer coisa. Por quê? O resultado do logaritmo, quando eu boto na exponencial, ele é o expoente. E o expoente pode ser qualquer coisa. Lembra que eu estava montando aquela tabelinha para ver quando eu pego a exponencial, né? E aí aqui no x eu posso botar qualquer coisa. O resultado do y é que vai ser positivo no caso, né? Mas o x pode ser qualquer coisa. E o x aqui é esse resultado, então ele vai poder ser qualquer coisa, qualquer número real. Observações. Quando a base de um logaritmo for omitida, não tiver escrita lá, isso significa que o valor da base é igual a 10. Ok? Então, A igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal ou só log. Não vamos escrever o 10 aqui. Então, em matemática, a gente tem um monte de número fantasma que a gente não escreve, né, gente? Até vocês podiam treinar e fazer uma expressãozinha com isso. Ó. Por exemplo, se eu escrever assim, menos x igual a raiz quadrada de 8. Então, aqui tem um monte de número que eu não escrevi. Esse menos x é menos 1 vezes x, né? Tem um 1 aqui. Aqui eu tenho raiz quadrada, é o 2, que eu não preciso escrever. O 8, ele na verdade está elevado a 1, que eu também não escrevo. Se eu quiser passar isso para fração, isso está sobre 1, que eu também não escrevo. Né? Então, são os nossos números fantasmas. O 10, como base, ele também é o número fantasma. Esses números aqui, a gente não escreve exatamente porque eles aparecem o tempo todo. Então, por isso que não precisa escrever. A base 10 é uma das bases mais usadas, então a gente não fica escrevendo toda hora 10. Então, se tiver só log, já sabe que é o logaritmo na base 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que log na base 10 de algum número aí que você vai calcular.
Um outro logaritmo especial é o logaritmo natural, de base E, tá? Não parece nada natural isso, né? Até porque ele é um número todo estranho aqui, 2,718, né? Ele é um número irracional, tipo π, né? Que é 3,14. Só que o π a gente tira ele de uma relação da circunferência, né? Mas o E, ele sai de uma relação que vem de uma matéria que vocês só veriam na faculdade, né? Quem for fazer alguma faculdade de exatas, que é a matéria de limite em matemática. Então, esse número vai sair de um limite, então não tem como mostrar ele aqui para vocês, de onde ele sai, mas ele é um número irracional e é um número que entra como logaritmo natural. E aí ele também tem um símbolo especial para ele, que é o ln. Então, se aparecesse ln, isso significa que isso é o log no número de alguma coisa na base E. Por que ele é chamado de natural? Porque essa base E, esse ln, pode parecer estranho, mas esse logaritmo, esse tipo de conta aparece em muitas coisas da natureza, tá? Por exemplo, frequência de terremoto, a escala Richter de terremotos tem a ver com logaritmo natural, crescimento de bactéria e de célula também tem a ver com esse tipo de número aí, por isso que ele é chamado de natural. Na calculadora, calculadora científica, você tem essas duas teclas. Então, a do log é o log na base 10, a do ln é o do log na base E, ou logaritmo natural, que também é chamado de logaritmo neperiano. Aqui não está escrito, né? Mas no outro texto está. Isso aqui também é escrito, também é chamado de logaritmo neperiano. Neperiano. Ai, que nome estranho. É porque quem descobriu esse logaritmo, esse E é o número de Euler, e quem descobriu esse logaritmo foi o John Napier. Por isso ele botou esse nome de logaritmo neperiano. Como calcular o logaritmo? Então, agora vamos lá. Ó, quero calcular o log de 81 na base 3. Então, foi o que eu falei, ele não é uma coisa direta, né? Não sei quem é log de 81 na base 3. Se eu não sei quem é, eu vou igualar a x. E aí a gente vai fazer 3 elevado a x é igual a 81. A gente vai pegar a equação exponencial equivalente. 3 elevado a x é igual a 81. Aí acabou o logaritmo, gente. Aí acabou. Esquece isso e vai trabalhar só com a equação exponencial, que é o que a gente já tinha visto. E é uma equação exponencial simplinha, né? É só fatorar esse número aqui e igualar o expoente. O 81, fatorando, a gente já fez essa conta algumas vezes, vai dar 3 a quarta. Ó, divide por 3 dá 27, divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Então, o 81 é 3 elevado à quarta potência. Já está na mesma base, ignora a base, iguala os expoentes, então é porque o x é 4. Acabou. Então, o log de 81 na base 3 é 4. Então, se tiver que calcular o log de 81 na base 3 é 4, por quê? Porque 3 elevado a 4 é 81, tá? Vamos ver a número 2 aqui. Log de 5 na base 1/5, idem ao exemplo anterior. Então, vamos lá. Log de 5 na base 1/5, não sei quem é. Vou botar x. E aí, vamos lá. Base elevado a isso daqui vai ser igual ao logaritmando. Vou montar a equação exponencial correspondente. Então, é 1/5 elevado a x tem que ser igual a 5. Como é que resolve essa equação exponencial? Tem que colocar na mesma base. Bom, vou inverter esse aqui, que ele já vai ficar 5, né? Está quase na mesma base. O que eu faço quando eu inverto o número? Boto o expoente negativo. Então, isso aqui é 5 elevado a menos 1 elevado a x, 5. Então, aqui, quando eu tenho potência de potência, multiplica. Então, isso aqui é 5 elevado a menos x é igual a 5.
Aí, ó, o nosso número fantasma aí. Não tem 1, hein, gente? Não é 0, não. Então, agora já dá para igualar os dois expoentes, já está na mesma base, ignora a base, iguala os expoentes. Então, menos x é igual a 1, logo x é menos 1. Ok? Então, o log de 5 log de 5 na base 1/5 vai dar menos 1. Vamos ver aqui, log de 1000. E dei um exemplo anterior, lembrando que os logaritmos com a base omitida é o logaritmo, né? Vai ser o logaritmo decimal, ou seja, base 10. Então, esse aqui eu não sei quem é o log de 1000, não sei quem é, vou botar x. Então, é a base elevada a x que é igual a 1000. A base não tem, se não tem é 10. Então, a equação exponencial vai ficar 10 elevado a x é igual a 1000. Né? Vamos fazer aquele círculozinho para lembrar. Esse elevado a esse igual a esse, tá? Então, aqui a gente vai fatorar o 1000. O 1000 é 10 elevado ao cubo. Basta igualar os expoentes agora. Já está na mesma base. Vou igualar o expoente. X é igual a 3. Ok? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Log de 49 na base raiz de 7. Mesma coisa, só que aqui ele botou esse texto aqui lá na apostila que está errado, tá? Ele botou e deu um exemplo anterior, lembrando que o logaritmo com a base obtida é o logaritmo decimal, mas aqui a base não está omitida, não é base 10. Então, lá na apostila, ignorem isso, ok? Então, aqui vai ficar log de 49 na base raiz de 7, não sei quem é, vou chamar de x. Vamos achar a equação exponencial associada. Raiz de 7 elevado a x vai ter que ser igual a 49. Raiz de 7 elevado a x é igual a 49. Tem que escrever os dois lados na mesma base, que vai ser 7, né, gente? Quando eu fatorar aqui vai dar 7. Aqui é quase o 7, só que é um raiz de 7. Eu tenho que tirar essa raiz e colocar isso como potência. A potência que é a raiz quadrada é a meio, né? Lembra que eu falei? Meio é uma das que a gente... É bom até decorar, né? Meio é essa daqui. Lembra que, por exemplo, 7 elevado a 2/3. Como é que eu escrevo isso? Isso aqui é a raiz de 7, está na sombra, vai para o sol, está no sol, vai para a sombra. Quando eu tenho 7 elevado a meio, está na sombra, vai para o sol. Só que esse a gente não escreve, né? É um dos números fantasminha. Está no sol, vai para a sombra, mas aqui também como potência não escreve. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 7, tá? 7 elevado a meio é raiz quadrada de 7. Um número elevado a meio é a raiz quadrada daquele número, ok? Então, aqui vai ficar 7 elevado a meio, com x aqui. 49 é 7 ao quadrado. Ainda não dá para igualar, vamos só ajeitar aqui, né? Aqui é uma multiplicação. Cuidado, multiplicação não tem que fazer MMC nenhum, gente, é direto. Então, é 1 vezes x, x. 2 vezes, não tem nada embaixo, é 1. Então, aqui vai ficar 2. X sobre 2. Igual a 7 ao quadrado. Já está na mesma base. Iguala os expoentes. Ou seja, o x sobre 2 é igual a 2. Aí o 2 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai dar 4. Acabou. Ok? Então aqui o log de 49 na base 7 é 4. Consequência da definição dos logaritmos. Vamos voltar lá para a primeira parte, depois eu volto nessa. Então, aqui também, outros exercícios do mesmo tipo, mais dois um pouquinho diferentes, que a gente vai usar a definição de log. Ó. Log de raiz de 2 na base 4. Então, não sei quem é.
Vou chamar de x. Vamos fazer 4 elevado a x é igual a raiz de 2. Eu acho que eu não consigo ter espaço de fazer aqui, não. Deixa eu fazer ali do ladinho. Deixa eu fazer aqui, letra A aqui. 4 elevado a x igual a raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Então, aqui a gente vai ter que resolver essa equação exponencial, tem que colocar na mesma base. Essa mesma base vai ser 2. Eu posso fatorar esse 4. O 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2x. E a raiz quadrada, lembra? É o expoente meio. Bom, já está na mesma base. Ignora a base, pega os expoentes. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Pode reclamar aí, botar alguma coisa no chat, pedir para repetir. 2 vezes x é igual a meio. Agora, esse 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ou seja, ele vai fazer companhia para aquele 2 ali que já está dividindo. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 aqui embaixo. Então, o x é 1/4. Ok? Então, esse x aqui, log de raiz de 2 na base 4 vai dar 1/4. Porque se eu pegar 4 e elevar 1/4, eu vou achar a raiz de 2. Vamos ver esse daqui, ó. Log de 0,2 na base 25. Então, agora um número decimal. Não sei quem é. Igual a x. E aí, 25 elevado a x vai ter que ser 0,2. Essa é a equação associada. Eu vou tentar fazer aqui, deixa eu ver. 25 elevado a x igual a 0,2. Ih! Quem será que vai ter que ser a base? Vamos ver. 25 dá para fatorar. É 5 ao quadrado. O 0,2, vamos escrever ele como fração. Então, isso é 2 décimos. O 2 décimos, para poder aparecer a base 5, a gente pode simplificar essa fração. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a 2x de um lado, do outro lado vai ficar 1/5. Está quase lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no... Não. Está quase lá. Falta o quê? Inverter isso aqui para ficar 5, né? Porque está 1/5 e eu quero a mesma base dos dois lados. Então, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 5 elevado a menos 1. Espera aí que alguém botou alguma coisa no chat. Refazer essa questão. Qual questão, Caio? Essa da B ou a da A? A B? Bota aí, a B. Tá, então, log de 0,2 igual a 25. Não sei quem é, coloco o x. Sempre a gente vai botar x, tá? Vou botar um x aqui, quando você estiver calculando o logaritmo. Aí você vai fazer base elevada a x tem que ser igual a esse número. Vai transformar numa equação exponencial. Então, é 25 elevado a x igual a 0,2. E tá tudo diferente aqui, né? Quem é que vai ser, então, a base comum que eu vou usar? O 25 dá para fatorar. Fatorei. É 5 ao quadrado. Então, aqui ficou 5 elevado a 2x, tá? Porque aqui está multiplicando. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, aqui está multiplicando 5 elevado a 2 do 25 e o x aqui fora. Aí, 2 vezes x ficou 2x aqui. O 0,2 dá para escrever como fração. Então, isso é 2 décimos. 2 décimos não aparece o 5 aqui, né? Mas se eu simplificar por 2, usar a fração irredutível, que normalmente é o que a gente tem que usar, então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/5. Aí está quase na mesma base. Falta o quê? Inverter isso, 5 ir para cima. Isso significa que eu boto um expoente negativo, eu inverto. Então, já está na mesma base.
é só igualar os expoentes. 2x é igual a menos 1. Então, aqui, 2x igual a menos 1, logo x é igual a menos meio, acabou. Então, o log de 0,2 na base 25 é menos meio. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Log de 8 na base 0,5. Não sei quem é, boto o x. Tem que fazer a base elevada ao x, tem que ser igual ao logaritmando, né? Sempre eu vou montar essa equação. Então, aqui é 0,5. Deixa eu botar uma barra aqui para separar. Um verde. Pronto. Aí aqui, então, vai ficar 0,5 elevado a x, isso tem que ser igual a 8. E também está com a cara estranha, né? O que será que dá para fazer? O 8 eu posso fatorar. E ele vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, a base que a gente vai usar vai ter que ser a 2, base 2. 0,5 eu posso escrever na base 2 direto como 1 sobre 2, ou se você não perceber, passa para a fração, que é 5 décimos, e simplifica igual eu fiz com essa daqui. Só que agora a gente vai simplificar por 5, né? Divide por 5 em cima e embaixo, e vai chegar no tal 1 sobre 2 aqui. Então, 1 sobre 2 elevado a x, e aqui está 2 ao cubo. 1 sobre 2... Ai, gente, só um minuto. Minha internet, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que ele acabou de dizer que a internet está instável e o meu cabo de internet está ali do lado. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o cabo rapidinho. Espera aí, porque aí a internet fica melhor. Sai daí. Ai, desculpa, gente. Eu esqueci de botar o cabo, porque o meu filho estava tendo aula antes, e aí ele estava usando o cabo. E aí, agora que eu comecei aqui, eu tinha esquecido de botar o cabo. E com o cabo a internet fica bem melhor. Então, vamos ver aqui, ó. Parei aqui, 1 meio elevado a x igual a 2 ao cubo. Está quase na mesma base. Vamos inverter esse 2, ele vai ficar 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado ao cubo. Aqui, então, vai ficar 2 elevado a menos x, né? Porque aqui é propriedade de multiplicação. Então, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado ao cubo. Base já está igual, igual os expoentes. Menos x é 3. Menos x é 3, logo x é menos 3. Ok? Aqui é aquele negócio de multiplicar por menos 1 para inverter o sinal dos dois lados, né? Eu não estou procurando menos x, estou procurando x. Então, esse aqui dá menos 3. Fizemos já os 3 de cima. Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 eu vou fazer aqui embaixo, porque aqui já está uma bagunça, né? Então, vou puxar esse exemplo 2 aqui para baixo. Ó. Sabendo que... Deixa eu botar aqui. Exemplo 2. Sabendo que log de 64 na base A é igual a 6, calcule o valor de A. Então, aqui ele deu o resultado, mas não deu a base. Mas o raciocínio, gente, é o mesmo. É isso aqui, a base elevado a esse tem que ser igual a esse. Sempre isso. Então, a equação exponencial associada vai ser A elevado a 6 é igual a 64. Aí aqui, ou eu faço esse, por exemplo, se fosse A ao quadrado, eu tirava a raiz quadrada, né? Se fosse A ao cubo, eu tirava a raiz cúbica. Como é A sexta, eu teria que tirar a raiz sexta. Mas eu vou fazer pela exponencial, que eu acho que ele é até mais visualmente mais fácil do que ter que tirar a raiz sexta. Vou fatorar o 64. Tudo aqui é na base da fatoração. Então, vai dividir por 2, vai dar 32. Divide por 2, vai dar 16, divide por 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, o 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou substituir aqui. Então, A elevado a 6 é igual a 2 elevado a 6. Agora eu vou usar o inverso, né? Os expoentes aqui estão iguais, os números são iguais, então, porque a base tem que ser igual, né, gente? Então, o A é 2. Ok? Deixa eu copiar o exemplo 3 aqui embaixo para a gente resolver ele aqui. Exemplo 3. Exemplo 3. Um pouquinho embolado aqui. Professora, Oi, diga. nesse exemplo, eu poderia também fazer o MMC com, ao invés de 2, com 6, porque aí eu acho que seria mais fácil, não? Ou não tem como? Não tem como, porque... Bom, você está dizendo assim, tipo, dividir por 6, assim? É isso? Fazer o MMC. É porque se eu fizer por 6, olha só, aqui 6 por 6 vai dar 1, sobra nada. Aí 4 por 6 já não dá, já vai dar um decimal. Aí eu teria que acrescentar um 0. Mas mesmo que desse um número inteiro, tá? Digamos que fosse, sei lá, 36 em vez de 64, né? Deixa eu apagar aqui. 36. E você dividir por 6, dava 2, sobra nada. Isso quer dizer, por exemplo, se isso aqui fosse 36, você poderia escrever isso como 2 vezes 6. Mas aí não resolve, porque você não quer uma multiplicação aqui, você quer uma potência. E para achar potência, o número elevado a outro, só através da fatoração mesmo. Não tem jeito. Divisão não vai resolver esse problema. Em vez de fatorar com 2, Em vez de fatorar com 2, desculpa, que eu não escutei. não tem como. Outro número para fatorar aqui? 6? Não, porque o 64, quando a gente vai fatorar, esse lado aqui só pode entrar número primo. Então, não pode ser qualquer número, não. Então, por exemplo, 64 divide por 8. Mas eu não posso, numa fatoração, botar aqui 8, e aí vai dar 8, e 8 dividido por 8 vai dar 1. Né? E como fatoração, isso até não está certo. Mas eu até poderia escrever o 64 como 8 ao quadrado. Ok. Mas também não ia resolver, porque a gente ia ter aqui 6 e aqui 2, e aí você não ia ter como saber quem que é o A, se aqui é 2, aqui é 6, não são iguais. Aqui deu certinho, porque esse ficou igualzinho a esse. Então, né, pela conclusão, a base tinha que ser igual também. Tá? Agora, cuidado, quando você for fatorar, procura sempre usar o primo. Esses casos assim, quando a gente usa um número que não é primo, às vezes até num exercício específico, em que do outro lado tivesse um 8, aí você perceberia que poderia usar o 8, apesar dele não ser primo, mas o primo ele funciona sempre. Esses casos assim, nem sempre funciona, é só para caso específico. Então, procure sempre fatorar pelo número primo mesmo. Eu acho que é mais seguro, tá? Não sei se eu me fiz entender. Okay. Deixa eu apagar aqui, pronto. Sim, ficou melhor? É a Isabela que está falando? Que agora eu saí do... Isso, sou eu, Isabela. Ah, tá. Não, mas eu entendi sim, consegui entender. Ah, então tá ótimo. Então vamos ver agora o exemplo 3, ó. Sabendo que o logaritmo de x na base 4 é meio, calcule o valor de x ao cubo menos 1. Então vamos escrever aqui o que ele está falando. Logaritmo de x na base 4. Então, log de x na base 4 é meio. Então, isso é igual a meio. Então, daqui eu consigo calcular para achar o x fazendo esse elevado a esse igual a esse. Tá? Só que eu vou fazer lá embaixo, porque aqui está muito apertadinho. Então, log de x na base 4 é meio. Log
de x na base 4 é meio. Então, a equação exponencial associada é 4 elevado a meio, que vai dar x. 4 elevado a meio é igual a x. 4 elevado a meio, ó, lembrando, esse expoente aqui é uma raiz quadrada. Então, isso é raiz quadrada de 4, vai dar x. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x é 2. Só que ele não quer só o x. Ele quer que calcule x ao cubo menos 1. Aí é só substituir, né? X por 2. Então, deixa eu até botar aqui logo. X ao cubo menos 1 vai ser 2 ao cubo menos 1. E isso vai ser 8 menos 1, que vai dar 7, que é a resposta. Ok? Então, não importa aonde está o termo desconhecido. Ó, aqui o termo desconhecido está no logaritmando. No exemplo 2, o termo desconhecido está na base. E nos exemplos 1, o termo desconhecido não estava escrito, a gente que teve que colocar, que está aqui no lado do logaritmo. Mas é sempre fazer base elevado a esse daqui igual logaritmando, tá? A equação exponencial associada é essa daqui. E quando você transforma na equação exponencial, aí acabou o logaritmo, você não precisa nem se preocupar mais com ele. Vamos lá, aqui. Sistemas de logaritmo. Um sistema de logaritmo de base A é o conjunto formado por todos os logaritmos dos números reais positivos naquela base, em uma determinada base A, sendo essa base positiva diferente de um que sempre tem que ser. Então, existem... isso aqui a gente já tinha visto lá no outro, né? Existem 2 sistemas de logaritmos que são os mais utilizados em matemática, que é o de logaritmo decimal de base 10, log de x na base 10, que eu não preciso escrever o 10, se não tiver escrito já sabe que a base é 10, e o sistema de logaritmo neperiano, que é o de base E. O logaritmo neperiano também é chamado de logaritmo natural. Então, falou que é um logaritmo neperiano, falou que é um logaritmo natural, é na base E, que também é chamado de ln de x. Esse E é o número de Euler, que é um número irracional e vale 2,7, blá, blá, blá. Não precisa decorar ele não, tá, gente? Consequências da definição. Isso é melhor ver na apostila. Deixa eu ver aqui. Ó, consequência da definição de logaritmo. Consequência, na verdade, se você não lembrar, você usa a definição que você calcula e vai achar, mas são coisas que você pode fazer direto. Então, por exemplo, logaritmo em qualquer base, aqui a base pode ser qualquer número, cujo logaritmando seja igual a 1, então aqui é 1, vai ter sempre 0 como resultado. Por quê? Ele deu um exemplo aqui, por exemplo, log de 1 na base 9 vai ser 0. Porque 9 elevado a 0 é igual a 1. Definição. Então, nesse caso aqui, né, sempre a gente vai ter a elevado a 0 é igual a 1. E né, gente? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, toda vez que eu tiver log de 1, em qualquer base vai dar 0, tá? Segunda consequência, quando o logaritmando é igual à base, o resultado do logaritmo, né? O logaritmo vai ser igual a 1. Então, log de A na base A é 1. Exemplo, log de 5 na base 5 vai dar 1. Porque 5 elevado a 1 é igual a 5. 5 elevado a 1 é 5. Então, desse aqui, que é o genérico, eu posso fazer a mesma coisa. Então, A elevado a 1 é igual a A. Então, sempre vai funcionar. A elevado a 1 é igual a A. Então, sempre que eu tiver 2 números iguais aqui, eu não preciso ter que fazer essa conta. Você já pode substituir direto por 1, tá? Sempre que tiver 1 aqui, você também já pode substituir por 1 também. Não, perdão, por 0. Vamos ver aqui. Terceira consequência. Quando o logaritmo de A na base A possui uma potência m,
ele será igual ao expoente m. Então, aqui a gente tinha visto log de a na base a é 1. Agora, se eu tiver log de a elevado a m na base a, aí o resultado vai dar o próprio m, porque 3 elevado a 5 vai ser igual ao 3 elevado a 5, que está aqui, né? Então, aqui eu sempre vou ter essa igualdade aí. Então, a elevado a m vai ser o próprio a elevado a m aqui, tá? Então, se eu tiver dois iguais, se eu tiver lá log de 7 ao cubo na base 7, não preciso fazer a conta. Eu já sei que isso vai dar 3, que é esse expoente aqui, tá? Se não tivesse o 3, dava 1, né? Porque esses dois estavam iguais. Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Ou seja, se eu tenho log de b na base a igual a um log de c na mesma base a, isso significa que esse b é igual a esse c, ok? Isso aí é meio óbvio, né, gente? Esse nem tem demonstração, nem exemplo, a gente vai fazer nos exercícios. E esse aqui também. Esse aqui tem uma demonstraçãozinha, mas eu não vou fazer não, vou só falar que é mais fácil de vocês. O logaritmo e a exponencial são operações inversas. Então, se eu tenho um número A, uma base A, e eu estou elevado a um logaritmo que está na base A, eu posso cancelar isso e o resultado vai dar o B, tá bom? Um desfaz o outro e dá B de resultado. Então, aqui é só um resumo. Então, log de 1 em qualquer base é 0. Log de A na base A, ou seja, se esses dois números são iguais, vai dar 1. Log de A na base A, esse A está elevado a M, vai sobrar só o M. Se eu tenho dois logaritmos iguais na mesma base, significa que esse B aqui é igual a esse C. Esse B é igual a esse C. E A elevado a log de A, ou melhor, A elevado a log de B na base A, um log que tem essa mesma base desse, que está na base zona aqui, né? Esse A aqui da base do logaritmo ser igual a essa base, eu posso cancelar e vai dar o B. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui umas equações logarítmicas. Para isso, a gente vai usar algumas dessas propriedades, tá bem? Deixa eu ver lá no outro. Deixa eu ver se no outro está mais fácil. Aqui ele vai... Ai, desculpa. Aqui ele vai falar dessas mesmas consequências que a gente acabou de ver. Eu acho que é melhor fazer esse aqui primeiro. E aí aqui vem outras coisas que a gente não vai ver. Vamos fazer esse aqui, depois a gente volta lá na apostila. Então, aqui, calcular o valor da expressão, exemplo 4. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Calcular o valor da expressão A igual a log de raiz de 5 na base de raiz de 5, 3. É uma expressão aqui que eu tenho que fazer essa conta. Então, vamos ver aí. Aqui a gente pode usar a propriedade, é só que as numerações da propriedade na apostila estão diferentes dessa aqui. Eu vou usar a dessa aqui porque já está logo aqui na cara, né? Então, essa daqui é a propriedade 3, ó. Todo mundo consegue ver, ó. Tem base igual logaritmando e tem uma potência aqui. Então, esse resultado vai ser a potência. Então, isso aqui eu nem preciso resolver. Eu posso usar a terceira propriedade e já sei que isso vai dar 3. Ah, e se eu não lembrar da propriedade? Gente, propriedade em matemática é atalho. Se você não quer pegar o atalho, vai pelo caminho longo. Usa a definição de logaritmo para resolver, né? Vai fazer o quê se você não lembrar? Deixa eu fazer aqui do lado. Não lembrei dessa propriedade. Aí você faz assim, você vai resolver normal usando a definição. Isso aqui, nesse aqui, isso aqui está elevado ao cubo. Não sei quem é, igual a x. E usa a definição. Esse elevado a esse, igual a esse. E aí vai ficar raiz de 5 elevado a x é igual a raiz de 5 elevado ao cubo. Ah, então o x é 3. Ok?
Não lembrou da propriedade, usa a definição. Lembrou da propriedade, faz direto. Já vê logo que aqui vai dar 3. Vamos ver esse outro aqui. Menos log de 7 na base 7. Esse daí, a gente vai usar qual propriedade? 1, 2, 3, 4 ou 5, gente? Pode botar no chat se quiser. 1, 2, 3, 4 ou 5. O que vocês acham? Não é essa, porque essa aqui tem que ter um troço igual a 1. Ah, é essa, porque eu tenho logaritmando igual a base. 7 igual a 7. 7 do logaritmando igual a base. Quando acontece isso, quanto dá? 1. Então, aqui eu vou usar a segunda propriedade, e pela segunda propriedade eu já sei que o resultado é 1. Então, aqui vai ficar menos 1. ln de 1. O que é o ln de 1? O ln de 1 é o log na base E, né, o logaritmo neperiano, de 1. Ai, que 1 horrível. Peraí, deixa eu botar um mais bonitinho aqui. Aí, qual propriedade eu posso usar nessa daqui? Nessa daqui eu posso usar a primeira. Ó, 1 em qualquer base dá 0. Aqui, no caso, a base é E. Então, isso aí vai dar 0. Primeira propriedade. Eu só estou identificando as propriedades para vocês verem aqui, mas não precisa fazer isso na hora de resolver, não, tá? Na hora de resolver, pode botar direto. Então, aqui, quando é 1, vai dar 0. Então, esse A vai ser 3 menos 1, que é 2. 2 com 0, 2. Então, esse A aí da expressão vai dar 2. Ok? Vamos lá para o exemplo 5. O 5 já é mais malzinho aqui. Porque ele botou de propósito um troço invertido. Então, vamos lá. Exemplo 5. Ele quer uma expressão que é um y. Esse y é 2 elevado a log na base 6 de 5, vezes o log de 6 na base 2. Não está com cara de propriedade imediatamente olhando isso. Mas eu posso inverter aqui, ó, base 2, né? Vou inverter aqui, ó, 2 log na base 2 de 6 vezes o log de 5 na base 6, ok? Só invertir aqui um com o outro. E, bom, isso é uma multiplicação, né? Se é uma multiplicação, eu posso escrever isso aqui como um parêntese aqui, né? Porque, né, quando eu tenho um número elevado a outro e outro aqui do lado de fora, eu multiplico, não é isso? Então, aqui estava multiplicando, eu escrevi como parêntese. Para que eu vou fazer isso? Para... Opa! Ai, meu Deus do céu. Desfaz. Para que eu estou fazendo isso? Para poder usar a propriedade da base. Aqui, essa base igual a essa, cancela, vai dar 6. Então, o meu y aqui vai ficar 6 elevado a log de 5 na base 6. Uso a mesma propriedade de novo. Então, 6 vai cancelar com esse, então vai dar 5. Então, ali o y vai ser igual a 5. Ficou meio apertado aqui. Y vai ser 5. Aqui ele vai para a propriedade operatória. Então, vamos voltar lá na apostila. Vamos resolver agora essas equações logarítmicas usando as propriedades, tá? Na apostila do professor Clóvis, ele botou as equações depois, mas na verdade não faz muita diferença a ordem, não. Deixa eu só tirar isso, está me atrapalhando. Então, aqui, existem 4 tipos básicos de equações logarítmicas. Hoje a gente vai ver 2 tipos, tá? Na próxima aula a gente vai ver as outras que são um pouquinho mais sofisticadas. Então, vamos ver aqui. Equação tipo 1. Equação que envolve a igualdade entre 2 logaritmos de mesma base. Basta usar a consequência 4 da definição de logaritmo dada anteriormente. Se eu tenho 2 logs da mesma base que são iguais, é porque esse b é igual a esse c.
ok? Sendo que, se o B e o C são aqui logaritmandos, eles têm que ser positivos. Se fosse a base, tinha que ser positivo e diferente de 1. Então, isso aqui tem que ser positivo. Então, aqui, no exemplo, log de 2x mais 4 na base 5 é igual ao log de 3x mais 1 na base 5. Ah, então é porque esses dois são iguais. Só que antes disso eu tenho que garantir que esse logaritmo exista. Então, para isso, a gente vai ver a restrição, que é isso aqui tem que ser positivo. E aí ficou faltando na apostila, que esse aqui também tem que ser positivo, maior que 0. Todos os dois têm que ser positivos. Ele só fez o primeiro na apostila, tá? Depois, quando vocês olharem na apostila, cuidado que ficou faltando o outro. 2x mais 4 é maior que 0, né? Porque o B tem que ser maior que 0, da definição de logaritmo, isso tem que ser maior que 0, esse tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, ele é maior que 0, passou o 4... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer até em azul mesmo, que já está em azul, né? Então, 2x maior que menos 4, então x maior que menos 4 dividido por 2, x é maior que menos 2. Agora eu vou fazer a restrição desse outro aqui. 3x, deixa eu fazer em azul mesmo, que ele deixou em azul. Não, deixa eu fazer mais altinho, que aqui está meio baixo. 3x mais 1 tem que ser positivo, porque ele é um logaritmando. Então, 3x tem que ser maior que, passa 1 para lá, menos 1. Resolve igual equação, tá, gente? Igual. Porque ele é de primeiro grau, então eu consigo resolver igualzinho às equações normais. Aí aqui vai dividir por 3. Então, x maior que menos 1/3. Alguém botou alguma coisa no chat, deixa eu ver aqui. Porque x não tem que ser maior que 0? Não, o que tem que ser maior que 0 é o B. O que tem que ser maior que 0 pela definição de log? Log de x... Não, perdão. Ele usou log de B na base A é igual a x. Esse A tem que ser positivo e esse A tem que ser diferente de 1. Esse B tem que ser positivo. Esse x pode ser qualquer coisa, um número real. Quando eu olho isso aqui, esse x aqui é só um número desconhecido. Esse x aqui não é esse aqui, tá? Né? Ele está aqui dentro da posição do que seria o B. Então, o B todo tem que ser positivo, não o x. O B todo, o 2x menos 4. Se eu pegar qualquer número maior que menos 2, esse resultado vai ser positivo. Por exemplo, menos 1, tá? Menos 1 é maior do que menos 2. Né? Se eu pego a minha reta numérica, tenho lá 0, menos 1, menos 2. Menos 1 é maior, então ele está dizendo que serve para isso aqui. Se eu colocar menos 1 aqui, eu vou ficar com 2 vezes menos 1 mais 4. Eu vou ficar com menos 2 mais 4. 4 menos 2 dá 2. Deu um resultado positivo. Tá? Então, não é o x que tem que ser positivo. É o conjunto aqui, esse conjunto aqui que tem que ser positivo. Ok? Para que esse conjunto seja positivo, basta que o x seja maior que menos 2. Esse outro conjunto tem que ser positivo também. Então, nesse outro, o x tem que ser maior que menos 1/3. Aí vem um detalhe. Ok? Ah, joia. Vem um detalhe que é o seguinte. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Quando a gente tem duas desigualdades ali. Então, a gente vai ter que escolher uma. Porque, por exemplo, se eu digo assim, x tem que ser maior que 3, e eu digo que o x tem que ser maior que 7. Então, para satisfazer as duas coisas, vai bastar o quê? Que o x seja maior que o 7, né? Ele tem que ser maior que o maior número. Se ele for maior que 7, é claro que ele vai ser maior que 3. Eu não preciso ver isso. Isso a gente estuda em intervalo, não sei se... Eu não me lembro agora. Já foi em março, né? Eu não me lembro se a gente chegou a ver intervalos antes de... Acho que não chegamos.
como é que a gente pode representar números reais em intervalos, tá? X maior que 3. Eu pego uma reta, marco o número 3 e vou pegar os números positivos, ou seja, para cá, né? À direita do 3. Ok? Até tem um negócio de bolinha aberta, bolinha fechada, que significa esse número pode ser igual a 3 ou não. No caso aqui, não pode ser 3, porque não tem o igual aqui, tá? Se tivesse igual, podia ser o 3. E aí a gente botava uma bolinha fechada para dizer que o 3 estava dentro do que eu estou vendo aqui. Como não tem, vou deixar ele em aberto ali. Aqui o x maior que 7. Vou fazer a mesma reta aqui. O 7 está à direita do 3, então vou marcar ele para cá. X maior que 7 vão ser os números para cá do 7, à direita do 7. E se eu quero uma coisa que satisfaça os dois, significa que ele tem que estar... tudo que tiver aqui tem que estar em cima. A única parte que está nas duas retas ao mesmo tempo é do 7 em diante. Então, se eu fizer uma interseção de intervalos de conjuntos, isso aqui, eu vou usar esse símbolo porque ele vai aparecer mais na frente, tá? A interseção desses dois intervalos aqui vai ser do 7 em diante. Ok? Com um número inteiro e positivo, isso aqui é fácil de ver, a gente até nem precisa fazer esse desenho. Você olhando, você já sabe, né? Se o número é maior que 7, vai ser maior que 3. Mas quando ele é negativo, ou quando ele é decimal, ou quando ele é fracionário, nem sempre a gente enxerga, né? Então, eu vou fazer esses dois aqui, ó. O x tem que ser maior que menos 2. Então, vou marcar lá, ó. Vou até botar o 0 aqui, só para a gente lembrar dele. Ele vai ter que ser maior que menos 2. Todos os números à direita do menos 2, qualquer um serve. E ele tem que ser maior que menos 1/3. O 1/3 é um número pequenininho. Ele está bem mais perto do 0 do que o menos 2. Então, ele está para cá. Tá? À direita do menos 2. O menos 1/3 ele é maior que o menos 2. Eu quero x maior do que isso aqui. Então, à direita, esse aqui que eu botei que era o 0, era só para... Eu vou marcar os números, então, maiores que 1/3 à direita do 1/3. Qual é a interseção? O que está em comum? Basta ser maior do que o menos 1/3, que já é maior que o menos 2. Então, a nossa restrição é esta aqui, ó. Ou seja, eu vou resolver a equação, que eu ainda não resolvi, tá? Mas o número que eu conseguir só vai servir se ele for maior que o menos 1/3, ok? Se ele fosse, por exemplo, aquele menos 1, ele serve para a primeira, mas ele não serve para a segunda. Se eu botar menos 1 aqui, esse resultado dá negativo, ó. Vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com 1 dá menos 2, e aí não pode, né? Então, ele tem que ser um número maior que menos 1/3. Essa é a restrição. A gente vai resolver, e se o número não satisfizer isso, por exemplo, quando eu resolver D menos 1, a solução não existe. Oi, pode falar. Pergunta? Não, então, foi sem querer. Ah, tá. Então, aqui, do menos 1/3 em diante, é a interseção, ou seja, é o que serve para os dois. É a restrição que a gente vai usar. Deixa eu só abrir mais espaço, porque eu sou muito espaçosa e aqui já não deu. O espaço aqui já não coube. Desce, 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 desce. E vamos resolver, então, log de 2x mais 4 na base 5. Agora a gente vai resolver. Log de 2x mais 4 na base 5. Isso tem que ser igual ao log de 3x mais 1 na base 5 também. Então, pela propriedade, a gente iguala direto. A base aqui está igual, o log está igual, é como se eu cancelasse, né? Não precisa riscar, não, só estou riscando porque a ideia é como se cancelasse, e agora eu vou igualar só os dois logaritmandos. 2x mais 4 tem que ser 3x mais 1. Fiquei com uma equação normal de primeiro grau.
Vou resolver, pode passar o x, o mais fácil seria passar o 2x para cá, mas eu vou passar o 3x para lá, porque é o que vocês costumam fazer, apesar de dar mais trabalho, porque depois tem que multiplicar por menos 1. Mas tudo bem, aqui vai ficar menos 3x igual a 1. 4 vai para lá, fica menos 4. 2 menos 3x dá menos x. 1 menos 4 dá menos 3. Está negativo, vou multiplicar por menos 1 para trocar de sinal do lado do x, aí troca a equação toda, x é igual a 3. Será que serve? Serve. Por que serve? Porque esse 3 é realmente maior que o menos 1/3 que a gente tinha visto lá em cima. Ele estava dizendo que o x tinha que ser maior que o menos 1/3, e esse aqui é. Então, ele serve, obedece à restrição, né? Melhor, fica mais bonitinho. Obedece. 3 obedece à restrição, que é o que a gente chama também como condição de existência, tá? Restrição. Logo, 3 é a solução. Solução é 3. Ai, mas que 3 é esse, gente? Solução é o x igual a 3. Ok? Vamos ver a próxima. Chega para cá, chega para cá. Tipo 2, equação que envolve igualdade entre um logaritmo e um número, basta usar diretamente a definição de logaritmo. Então, aqui, vamos resolver essa equação. Isso aqui é uma equação. E aqui o x não está do ladinho de cá, que pode ser qualquer coisa. Ele está no logaritmando. Então, a gente tem que pensar na restrição, que é a condição de existência, né? Isso daqui tem que ser positivo. A solução só vai servir se o valor que eu achar tornar esse conjunto aqui positivo. Então, a gente vai botar aqui 5x mais 2 tem que ser maior que 0. Vou resolver isso, passo 2 para o outro lado, 5x maior que menos 2. Passo 5 dividindo, x maior que menos 2/5. Então, esse só tem 1. Então, essa é a restrição que a gente tem. O x tem que ser maior que menos 2/5. E agora eu vou resolver, né? Vamos resolver. E o resultado só vai servir se for maior que menos 2/5. Deixa eu botar aqui. A conta é log de 5x mais 2 fecha parênteses, na base 3, isso é igual a 3. Esse daqui usa a definição, gente. 3 elevado a 3 tem que ser igual ao logaritmando. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 3 igual a 5x mais 2. 3 elevado a 3 vai dar 27, né? Porque 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 9, 27. É igual a 5x mais 2. Passo 2 para o outro lado diminuindo, 27 menos 2 é igual a 5x. 25 é igual a 5x. Então, x vai dar 5. 25 dividido por 5 é o x. X é 5. Esse 5 serve, satisfaz a restrição? Sim, porque ele é positivo e a restrição bastava que fosse maior que menos 2/5, né? Se ele é positivo, ele é maior que menos 2/5. Então, ele é a solução dessa continha aí. Então, isso aqui é maior que menos 2/5. Então 5 é solução. Ou pode botar só a solução igual a 5. Ok? Deixa eu ver, 21. Agora vem aquelas mais complicadinhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais simples antes. Mas acho que não tem, não. Se não tem, a gente vai ver uma das complicadinhas hoje. E a outra a gente vê na... aqui ele já vai direto para as propriedades.
Vamos para as propriedades, então. Deixa eu falar das propriedades, tá? Propriedades operatórias dos logaritmos. Então, tem 3 propriedades básicas, tá? Que ajudam muito nas contas. Multiplicação, então, se eu estou multiplicando 2 números no logaritmando, isso se transforma numa soma. Gente, como isso aqui vem da propriedade, eu não vou fazer a demonstração, mas vem da propriedade operatória da exponencial, né? Que a gente tem aquela história, repete a base, soma os expoentes, quando é uma multiplicação. Então, aqui, toda operação, ela vai... a ideia do logaritmo antigamente, né, quando ele era usado para fazer conta, quando não tinha calculadora, ele era usado para diminuir números muito grandes, então ele transformava também as operações em operações mais simples. Então, aqui é uma operação de multiplicação, ele vai transformar em soma, né? A multiplicação é a soma de várias coisas iguais. Então, é a continha que vem antes dessa. Então, ele vai transformar ele numa conta que vem antes dessa. Então, a multiplicação vira uma soma. A divisão vai, então, virar o contrário, né? Divisão é o inverso de multiplicar, vai virar o inverso de somar, que é subtrair. E também, não sei se vocês já repararam, a divisão, na verdade, é uma conta de menos várias vezes, né? Quando a gente faz, sei lá, 64 dividido por 2, se eu fizer pelo método longo, é mais fácil de eu ver isso. Eu vou botar aqui 2 vezes 3, 6. Aí eu diminuo do 6, é que a gente já faz de cabeça e já bota o zero aqui, né? Mas, na verdade, ele é uma conta de subtração. Aí eu boto esse aqui, 2 vezes 2, 4, para chegar em 4, tal. Esse para chegar é a conta de subtração. Então, a divisão, ela, na verdade, ela vai ser várias subtrações também. Então, ela vai se transformar no logaritmo, a divisão vai se transformar na conta que vem antes dela, mais simples que ela, que é a subtração. E a potência? A potência, né, é eu multiplicar uma coisa várias vezes. Então, quando eu tenho a potência no logaritmo, ele vai virar uma multiplicação, né? Então, se eu tenho log de A numa base, esse aqui está elevado a M, esse elevado vai aqui para frente multiplicando, ok? E se eu tiver log de A mais B numa base N? Aí nada, aí você chora porque você não vai fazer nada. Porque a soma já é a operação mais simples. Eu não tenho como quebrar isso aqui em outra coisa, tá? Esse aqui não tem propriedade para ele, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde isso é aplicado. Vamos fazer esse exemplo 6 aqui, ó. Log de 6, ele deu 2 valores, isso é uma coisa clássica que aparece muito em concurso, tá? Esse tipo de questão aqui. Ele deu log de 2 igual a 0,301. Não deu a base, porque a base é 10. Então, é log de 2 na base 10 é igual a 0,301. Ou o logaritmo decimal de 2 é 0,301. E o log de 3, ele deu também. Deu esse valor aqui, 0,477. E ele quer outros logs. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tentar usar a definição aqui, ó, vou fazer aqui em cima. Se eu tentar usar a definição, log de 6, não sei quem é, vou botar x. A base não tem, é 10. Então, eu vou fazer 10 elevado a x é igual a 6. 10 elevado a x é igual a 6. Pronto, empacou. Empacou porque eu não tenho como escrever o 10 na base 6, nem vice-versa. Não tem como botar esses dois na mesma base. Não dá. Por isso que ele deu isso aqui. Então, a gente vai transformar esse 6 em 2 e 3 para poder usar esses valores, usando multiplicação, tá? Ou potência, porque os dois têm propriedade lá para a gente usar. Então, o 6 dá para usar a multiplicação escrevendo como log de 2 vezes 3. Então, o log de 6 é o log de 2 vezes 3. Esse aqui, deixa eu até botar aqui, não dá para fazer assim. Não é que esteja errado, é que você não vai sair daí, tá? Aí aqui,
multiplicação vira soma. Então, isso vai virar log de 2 mais o log de 3. Tudo na mesma base 10. Log de 2, já sei quem é, posso substituir aqui. Então, é 0,301 mais o log de 3, que eu também já sei quem é que está ali, 0,477. E agora, para fazer essa continha, deixa eu arrumar aqui do lado. 0,301 com 0,477. Aqui vai dar 877. 0,778. E acabou aqui. Ok? Vamos ver a de baixo. Log de 8 na base 10. Vai dar o mesmo problema daquele ali. Se eu tentar resolver pela definição, na base 10, não sei quem é, vou chamar de x, vai ficar 10 elevado a x igual a 8, não sai. Não tenho como fazer isso diretamente. Não tenho como escrever os dois na mesma base. Não vai sair. Então, a gente vai tentar outra coisa. Vamos transformar o 8 usando um dos dois ou os dois. Aqui eu usei os dois. Aqui eu vou usar só o 2. Eu posso escrever isso, então, como fatorando, escrever isso aqui como 2 ao cubo. Percebe que não adianta eu, por exemplo, escrever 8 como 2 vezes 4, porque eu não tenho o do 4, tá? Então, eu tenho que escrever usando isso aqui. O que dá para fazer é fatorar o 8 e escrever o 8 como 2 ao cubo. Potência vira multiplicação. Então, esse 3 que está na potência do 2 vai lá para frente. Então, isso aqui é 3 vezes o log de 2. Ah, o log de 2 eu tenho. Então, opa, que mais é esse aqui, gente? Não tem nada demais. Então, isso é 3 vezes o 0,301. Aí é só armar essa... Ah, mas isso dá para fazer de cabeça, né, gente? Vai dar 903, né? Então, isso aqui dá 0,903. Log de 5. Ah, cuidado, hein? Cuidado, porque eu sei que a tentação... Deixa eu até fazer isso aqui embaixo, porque aqui está meio apertadinho. Log de 5. Essa é a letra C, né? Log de 5. A tentação para usar o 2 e o 3 é fazer log de 2 mais 3. Mas aí não resolve. Não resolve porque o 3 eu não tenho como separar isso, tá? Então, não adianta fazer assim. A gente tem que tentar transformar isso numa multiplicação ou potência. Mas tem um número que está aqui, né, escondido, que é o 10. Então, ó, aqui, esse aqui é capcioso. Eu posso escrever o 5 como metade do 10, né? Como 10 dividido por 2. Eu estou usando isso porque eu sei que a base é 10. E aí, virou divisão, eu posso usar a propriedade. Divisão vai virar subtração. Então, isso vai ficar o log de 10 menos o log de 2. Ah, log de 10 na base 10 é aquela propriedade, dá 1, né? Vou até botar aqui de novo 10, que está escondido. Quando eu tenho números iguais aqui, o resultado é 1. Log de 2, ele deu lá em cima, que é 0,301. Aí agora é só fazer essa conta. 1 menos 0,301 vai dar... Então, aqui vai dar 10, vai dar 9, aqui vai ficar 9. 9 menos nada, 9. 9 menos 3, 6, e aqui vai dar 0. Então, isso aqui dá 0,6999. Esse é o resultado da C. Esse aqui é pegadinha, hein? Pegadinha. Esse aqui tem que pensar mais, porque ele não é imediato, né? A gente olhar assim, pá, é tal base. Não é, não. Bom, já são 2h30, e como na outra turma eu parei exatamente aqui, e eu vou mandar
essa gravação para eles, que aí a gente fica juntinho para começar a próxima aula. Deixa eu parar de compartilhar. E aí, gente, deu para entender um pouquinho desse negócio? Ele é um pouquinho enrolado, mas se você praticar, você se acostuma com ele. É igual se acostumar com a conta de divisão, se acostumar com a conta de raiz, que também não são contas imediatas, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar sempre com essa definição de transformar transformar o logaritmo numa equação exponencial, ou quando isso não resolve, a gente vai usar as propriedades operatórias que a gente viu ali, que é transformar multiplicação, divisão e potência em operações mais simples antes delas. Ok? Sim? Então, deixa eu parar de gravar aqui, ó. Recording.